A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Gente amada, gente querida, a paz do Senhor Jesus, tudo jóia, tudo tranquilo, que tudo em paz, graças a Deus, né? Tudo beleza, Jean Peterson, sou eu vou chegando aqui na Rádio Maior Amor, né? Estamos chegando, glória a Deus por isso, com mais um programa Por Dentro da Bíblia. Todo sábado nós estamos aqui, né? Todo sábado às 9 da manhã nós estamos aqui com força total. Há 5 anos, né? Já vai fazer, né? 5 anos na Rádio Maior Amor. Meu Deus, minha filha tem 6, né? Só Deus. É muito tempo. 5 anos nós estamos no ar, né? Antes de continuar falando aqui, né? Falando sobre o Por Dentro da Bíblia, desejo aí um feliz Dia Internacional da Mulher para as nossas irmãs, né, que estão escutando aí por todo este planeta Terra, por todo este Brasil maravilhoso, né? Então, falando nisso, participa comigo no WhatsApp da Rádio Maior Amor. Você que não tem, anota aí, salva aí na sua agenda o WhatsApp da Rádio Maior Amor, que é o 44, é o DDD de Maringá, 44 997 54 00 49. Esse é o DDD, esse é o número, né, do WhatsApp. E falando, né, sobre o Por Dentro da Bíblia, faremos 5 anos, agora final de março. E também já falamos aqui, vamos avisar de novo, né, o Por Dentro da Bíblia vai mudar. O Jean não vai sair da rádio, não vai abandonar o projeto assim do nada, né? Vamos continuar aqui, firmes, juntos na Rádio Maior Amor, porém, vamos mudar um pouquinho, o Por Dentro da Bíblia vai se tornar um quadro dentro do sertanejão, vai ser diferente um pouquinho. Vamos fazer algo mais prático, mais devocional, né? Estamos com os projetos e Deus permitindo aí, o Senhor abençoando, direcionando, nós vamos fazer nas redes sociais, né? Um programa, uma live teológica, uma live, um estudo bíblico online, né? A cada 15 dias ou a cada 30 dias, temas que vocês vão escolher, vai ser bem legal, vai ser bem interessante, né? Eu acredito nisso. São estratégias que a gente vai adotando, então, por dentro da Bíblia, como você conhece, vai mudar, tá bom? Está acabando, dá até uma nostalgia, né? Dá até uma nostalgia, dá uma nostalgia, gente. Eu também às vezes não acredito, mas se faz necessário, né? Então, são estratégias, né, que a gente vai adotando aí no decorrer da vida para ir se ajustando, né? Então, lembrando que esse e outros programas estarão ou já estão disponíveis nos tocadores de podcast. Você tem o programa vai mudar, e agora? Como que eu faço? Vai estar lá. Google Podcast, agora é YouTube Music, né? Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Spotify, você vai conseguir escutar lá de boa, né? Vai estar tudo lá, não vamos tirar não, vai ficar lá, perene, né? De modo perene, vai ficar para sempre lá enquanto Deus permitir, para você escutar quando sentir falta do Por Dentro da Bíblia, né? Que beleza, né? Quero, antes de ir pro estudo, né? Tô falando muito, antes de ir pro estudo, eu quero colocar umas mensagens aqui que chegaram, né? O ouvinte participa, né? O ouvinte vai participar aqui, vamos ver. Quem que tá falando aqui comigo agora? E eu, Jean Peterson, eu também estou preparando aqui para me ouvir a rádio.
e ouvir a programação aí, ó, meu querido. Porra, bênção. dentro da Bíblia, Jean Peterson, professor abençoado por Jesus. Ô, Tô glória. aprendendo. Valeu. Valeu! Valeu, tio Dil. Edivaldo Tio Dil em Vitória da Conquista, na Bahia, né? E ele tá comigo há muito tempo, né? Há muito tempo ele tá aqui. Que bênção, glória a Deus, né? Fico muito contente, muito feliz aí, viu, tio Dil? Ele que já fez a caminhada dele, né? Falou aqui pra mim, tem que levar o seu aprígio pra caminhar, né? Tem que levar o seu aprígio pra caminhar, seu Edivaldo Tio Dil. Tem que levar ele, porque senão chega uma certa idade, aí... Por isso que o senhor tem saúde, parabéns, viu? O senhor vai viver 100 anos, né? É isto aí, muito bom, maravilha, né? Vamos ver quem mais tá aqui. Quem mais tá? Um abraço pro Acedirte, Presidente Prudente. Essa semana fizemos um serviço aqui, uma labuta. Me ajudou bastante um querido amigo, né? Abençoado, que também ouve o Por Dentro da Bíblia há muito tempo, né? Nem sei quanto tempo faz, mas tem tempo que ele me ouve, né? Que maravilha. Então vamos ver aqui, né? Vamos ver, depois o povo vai chegando, né? O legal é que você vai falando os nomes. Cadê Missionária Maura? Aí aparece. Cadê o Miltinho Passoni? Ele está sumido, né? Cadê o pastor Francisco Mesquita? Aí começa a mandar mensagem. Aqui é assim, a gente começa a chamar o povo. Cadê fulano? Cadê cicrano? Cadê a presbítera Amarilda? É evangelista. Meu pai, olha eu rebaixando o homem, o nível do homem. Cadê o evangelista Amarildo Agnelli? Aí aparece o povo, né? Pois é. E tá mandando mensagem também aqui, né? Ela escreveu: bom dia, a paz do Senhor, estamos na escuta, parabéns a todas as mulheres abençoadas neste lindo sábado. Quem escreve é a Kelita, é a minha esposa, né? É ela que escreveu aqui essa mensagem, né? Muito bom, né? Quer mais? Vamos ver se tem mais mensagem aqui. Acho que não, né, meus irmãos? Acho que não tem não, né? Acho que nós vamos seguir, né? Um abraço para os ouvintes da Rádio Maior Amor, do Grupo Maior Amor, né? Tá lá, você que não faz parte, pede pra gente aí. A gente adiciona você. É uma grande família, né? Então, vamos nos edificando uns aos outros. Que maravilha, né? Então vamos estudar? Vamos estudar a Bíblia? Para isso que nós estamos aqui há quase 5 anos e vai continuar assim, né? Não vamos perder o nosso propósito de estudar a palavra do Senhor, né? Vamos para cima, vamos fazendo, né? O que tá na nossa mão para fazer da melhor forma, né? Pois é isso aí. Como diz o tio Dil, tô indo. Vamos embora. Vamos estudar a Bíblia, né? Que é para isso que nós estamos aqui. Vamos lá. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Pois é, seu Amarildo Agnelli, é por isso, este é o programa Por Dentro da Bíblia. É esse o programa que o povo tá ouvindo. Ó, a missionária Maura, eu vou colocar o áudio dela. Antes de ir pro estudo, ela mandou mensagem. Antes de ir pro estudo, hoje eu vou abrir a sessão. Vou colocar o áudio da missionária Maura, viu, missionária Maura? Vamos ver. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, professor Jean Peterson, que Deus te abençoe grandemente. Esse Amém. Programa maravilhoso que Deus vem estar a cada dia, né, aprimorando, né, nos dando Glória sabedoria, entendimento, né, para nós podermos seguir adiante em nome de Jesus. E nesta manhã, Verdade. né, eu quero dedicar essa programação para todas as mulheres, né, do Brasil e do mundo, para nossa irmã Maria Rodrigues, feliz Dia das Mulheres, nossa irmã Que Janaína, todos os ouvintes da programação Por Dentro da Bíblia, toda a programação da Rádio Maior Amor, um bom dia na paz do Senhor Jesus e um feliz Dia da Mulher. Beijo no coração de todas. Muito bem, missionária Maura. Aí falou, pronto, ó, é a representante das mulheres, ela falou. A cantora Maria Rodrigues sumiu, né?
Não apareceu ainda, mas ela vai aparecer. Daqui a pouco ela aparece, traz toda a turma, né? Obrigado, minha irmã. Deus abençoe, né? Bem como as Marias aí, né? Maria da Cruz, Maria das Dores e todas que tiverem por aí, né? É bênção demais. Falando em Maria, olha que interessante. Falando em Maria, não foi nada planejado, né? Mas vai caber bem o tema do programa de hoje, que nós vamos falar sobre o seguinte: por que as genealogias de Jesus são diferentes nos evangelhos de Mateus e Lucas? Você já analisou? Por que a genealogia de Jesus em Mateus ela é diferente da genealogia que está em Lucas? Então, pois é, você já leu as genealogias? Acho que quase ninguém lê, né? A pessoa começa a ler. Eu lembro a primeira vez que eu li a Bíblia, eu falei, vou ler isso nada, cara. Trem é difícil para entender, né? Não vou ler não, cara. Deixa pra lá, depois eu entendo isso. Eu já pulava logo, né? Gente, não é brincadeira não. Mas assim, é bem tranquilo. Nós vamos falar sobre isso hoje. Por que é diferente? Eu acho que vai ser muito interessante aonde nós vamos chegar, né? Genealogia, todos têm uma história, todos têm uma linhagem, né? E com Jesus não é diferente, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então Jesus tem a sua genealogia também, como nós temos. Temos nossos ancestrais, os nossos parentes que viveram há muitos e muitos anos. E é muito importante a gente saber quem somos, porque isso também revela a nossa identidade. Olha que legal, né? Então Jesus tem também a sua genealogia aqui em Mateus e aqui em Lucas, só que elas são diferentes. Nós vamos entender, Marcos Roberto, que está chegando agora, depois vou rodar seu áudio, né? Nós vamos entender o porquê que elas são diferentes, né? Vamos pegar bem esse detalhe aqui, vai ser muito legal isso. Eu gosto de estudar essas questões também de genealogia. Aqui no Evangelho de Mateus, nós vemos a genealogia de Jesus com base na sua linhagem real, né? Enfatizando a questão do trono de Davi, né? O seu parentesco com Davi, não é? E veja que começa em Abraão, né? Não vou ler tudo, mas no versículo 1 do capítulo 1, ele já começa dizendo que é o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então Mateus foi escrito para os judeus, primeiramente, então ele enfatiza, né? Porque para o judeu é muito importante a questão do reinado de Davi, questão de Abraão, porque Abraão era patriarca, né? Então ele faz questão de citar Abraão e Davi, dizendo que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão, não é? E ele cita, né, os patriarcas, né, Isaac, Jacó, Judá e seus irmãos, não é? Ele cita aqui também no versículo 5, né, que Raabe gerou Boaz, Boaz de Ruth gerou Obed, e ele vai dizendo, né, até chegar em Jessé, Jessé gerou Davi, Davi Salomão, né? E interessante, né? No versículo 16, eu não vou ler o resto, meus irmãos, por conta do tempo, é muito grande. No versículo 16 fala que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E aqui ele enfatiza no versículo 17 que de Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia são 14. E da deportação para a Babilônia até Cristo são 14 gerações. Isso está no versículo 17. Então ele enfatiza aqui a questão que Jacó gerou a José, que era marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Só que muitos poderiam dizer o seguinte: mas José não era pai de Davi. Legítimo não, porque de Jesus, né? José não era pai de Jesus. Era filho de Davi e tal, mas como? Porque Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo,
não é? O Espírito Santo quem gerou Jesus no ventre de Maria. Então, como Jesus pode ser filho de José, não é? Como que ele é considerado filho de Davi, por exemplo, se José não é pai legítimo? José criou, não é? Pelo direito romano, inclusive Paulo, a gente já falou sobre isso, né? A bênção de sermos feitos filhos de Deus, nós somos filhos por adoção. Jesus é o único filho. Nós fomos adotados e temos os mesmos direitos de um filho biológico, legítimo, não é? Então isso o direito romano, greco-romano, explica muito bem. Mas o judeu entende de forma diferente, né? Filho adotivo, tal. Jesus foi criado por José como um filho, mas não era filho, né? Então, Deus deu uma resposta no Evangelho de Lucas. Então você pegou aí, né, as nuances do Evangelho de Mateus, e agora nós vamos analisar o Evangelho de Lucas, ver as semelhanças, as diferenças, né? Já no Evangelho de Lucas é muito interessante, porque diz no versículo 23 do capítulo 3 que Jesus era filho de José e José de Eli. Ora, mas no Evangelho segundo escreveu Mateus, o pai de José não era Eli, era Jacó. Não é o outro, não é o patriarca não, né? É outro Jacó, né? Então, e também outro ponto interessante, né? Nós temos Zorobabel nos dois evangelhos, né? Nas duas linhagens nós temos Zorobabel, né? E também vou pegar certinho aqui, ó, Salatiel e Zorobabel, né? Só que o pai de Salatiel é Jeconias em Mateus. Em Lucas já é Neri. Não é? Interessante. Mas olha só, em Lucas, além disso, na questão também que eu falei de José ser chamado filho de Eli, e já vamos entender por quê, não é? Davi, né? A questão de Davi ele não cita Salomão, né? Ele cita Natã, um dos filhos de Davi, né? Lá em Mateus ele está dizendo Salomão, não é? Enfatizando a questão da linhagem real, né? Salomão foi rei de Israel, sucessor de Davi. E aqui em Lucas 3 ele cita Natã, não é? Ele cita Natã. Interessante. Só que ele não para em Abraão. Quando ele chega em Abraão, ele continua, né? Ele continua até chegar em Adão. Aí ele fala assim, né? Sete de Adão e Adão de Deus. Né, no versículo 38, né? Olha que interessante. Ele não para em Abraão, o patriarca Abraão, ele segue até Adão, né? Então já temos também mais essa diferença, que no Evangelho segundo escreveu Mateus, começa em Abraão, e no Evangelho segundo escreveu Lucas, né, no capítulo 3, nós vemos de Adão até Jesus, não é? Por que essas diferenças? Então, meus irmãos, tem alguns questionamentos, tem alguns pontos sobre isso. Por que dessas diferenças, né? Porque se alguns estudiosos, tem gente que diz que houve um erro aí, né? Que é a mesma genealogia, só que houve erros, né? Mas o judeu era muito criterioso, ele não ia cometer erro de graça, né? Quando você estuda a parte dos maçoretas, né? E como era feita a cópia dos manuscritos bíblicos, né? Eles eram muito criteriosos, não aconteceriam erros assim do nada, não, né? Então isso está descartado, né? Há um outro grupo que acredita que é a mesma genealogia, né? Tá falando de José, ambos estão falando de José, porém, de outro ponto de vista. Mateus está falando da questão da linhagem real, como eu falei, não é? E Lucas está falando da questão humana mesmo, né? De Jesus, universal ali, como um todo, né? Ele não está preso às questões de reinado, de descendência de Davi, ele não enfatiza, né? Por exemplo, Davi e Salomão. Ele vai tocando, né? Ele vai tocando, foi esse, até chegar em Adão. Ele faz uma trajetória assim bem completa, né? Então enfatizando a humanidade de Jesus
não é? Então, tem um grupo que acredita nisso. É de José, tanto que cita José. Só que aí nós temos um problema. Por quê? Porque ele cita José como sendo filho de Eli. E aqui em Mateus ele cita que José é filho de Jacó. Então nós aqui já temos esse problema. Irmão Jean, mas no versículo 23, aqui do capítulo 23 de Lucas, a gente tá dizendo que Jesus é filho de José, né? Olha, vamos até ver aqui, ó. Jesus era filho de José e José de Eli. Então tá dizendo que a genealogia parte de José, né? Parte de José. Só que nós aí vemos um problema no mesmo versículo 23 de Lucas 3, porque diz que filho de Eli, né? Mas em Mateus 1 diz que José é filho de Jacó. Como que eu resolvo isso? Tá errado? Eram nomes diferentes? Não, irmãos. Aí entra o último ponto, né? No qual eu acredito que a linhagem de Mateus, ela além de enfatizar a questão do reinado, né? Da casa de Davi, né? Ligando Davi a Jesus, enfatizando esses pontos, a sua linhagem real, né? O trono de Davi, que nunca terá fim. Tudo isso que para o judeu é importante, né? Quando você estuda a questão de onde viria o Messias e tal, né? Todos esses pontos. Em Lucas ele não cita esses pontos. Né? Então eu acredito que ele esteja falando de Maria. Esteja falando de Maria, né? Por quê? Tenho meus motivos, né? Não tem, né? Se você acredita que é José mesmo, tudo bem, né? Tá tudo certo, não tem problema. Mas eu acredito que seja Maria, em Lucas, a linhagem de Maria, né? Tá falando da descendência de Maria, mesmo que não a tenha citado diretamente. Porque seria muito incomum mesmo, né? Naquele contexto judaico, citar a genealogia começando por uma mulher. E ainda virgem, né? Quanto mais virgem. Então, alguns podem argumentar que não, né? Que não é. Mas eu acredito que seja pelo seguinte. Porque, como eu falei no início, José era pai de Davi não biológico, né? Não legítimo. Era pai adotivo. Então ele teve outros filhos, mas ele criou Jesus como sendo seu filho por ordem do anjo, né? Por ordem do anjo. E interessante que no versículo 20 de Mateus 1, o anjo diz para ele, José, filho de Davi. Olha que lindo, né? Enfatizando a descendência de José. E Jesus também foi chamado filho de Davi, né? Então chamou José de filho de Davi. E Jesus era um filho adotivo. Então, como eu disse, alguns poderiam falar, mas, né, como que ele pode ser descendente de Davi se ele era filho adotivo, né? Então aí eu tendo 2 evangelhos demonstrando a paternidade, né, a parte de José, não sei, talvez causasse estranhamento, né? Como pode? Jesus é filho de Davi, né? Ele não tem sangue, olha só onde eu quero chegar. Ele não tem parentesco sanguíneo com Davi. Como que ele pode ser chamado filho de Davi como José foi chamado? Aí, por isso que eu acredito, e muitos estudiosos acreditam, né, e eu vou nessa linha, que em Lucas 3 é a geração de Maria, né, a mãe de Jesus. Por quê? Porque estudiosos acreditam que Eli, na verdade, era pai de Maria, não é? Era pai de Maria, e que, além de ele ser pai de Maria, Natã, né, Maria era descendente de Natã, que era filho de Davi, né? E não de Salomão, né? Veja, ambos passam por Davi, né? Porém, aí a descendência vem de filhos diferentes, né? Maria de Natã e José de Salomão. Então não tem como ser a mesma pessoa, né? A mesma genealogia, né? Então Maria não foi citada porque não era costume, né? Então como foi gerado do seu ventre, né? Jesus foi gerado no ventre de Maria, então ele tinha o sangue de Maria e tinha o material genético de Maria, né? Nas suas veias, correndo o seu sangue ali. Então aí ninguém poderia falar nada. José, Jesus não é teu filho. Jesus, você não é filho de José. Que moral você tem? Você não é filho de Davi. Mas aí, pela genealogia de Maria, ele era filho, né? Mas por que então José foi chamado filho de Eli e não de Davi ou de Jacó, né? É muito nome, gente.
e não de Jacó, porque Eli na verdade era pai de Maria e o genro, ele era considerado filho, não é? O genro era considerado filho. Então, como a Maria não era citada diretamente, o autor bíblico cita José como sendo filho de Eli, mas Eli na verdade, segundo os estudiosos, era pai de Maria, não é? E aí tudo faz sentido, entende? Então seria meio que por aí esse o caminho. De tudo isso, meus irmãos, aí você vai para João, né? Interessante que a gente vai para João e João vai dizer que no capítulo 1, versículo 1, né? Que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, né? E a Bíblia vai dizendo. Então, cada evangelho... tá rodando aqui? Ah, tá. Então, meus irmãos, me desconcentrou aqui, começou a tocar o áudio do tio Gil. Eita Deus! Mas, meus irmãos, então o que importa nisso, né? Você vê que cada evangelho traz uma visão, né? Acerca da genealogia de Jesus. Não é interessante isso, né? Então, João já trouxe a parte divina, né? Já trouxe a parte demonstrando a divindade de Jesus. Olha que interessante, trazer esse ponto, né? Então, mostrando que ele veio do céu, né? Mostrando que ele veio do céu e demonstrando a questão da divindade, né? Mas em tudo isso, meus irmãos, né? Em tudo isso que eu tô dizendo, fica muito claro que Jesus era o Messias esperado, né? Então, Jesus era o Messias esperado, né? Nós vemos em Mateus, nós vemos em Lucas, até mesmo em Marcos, que Jesus era o Messias esperado. E mais, em João, que ele era divino, que era o próprio Deus habitando, tabernaculando entre nós, né? 100% Deus, 100% homem. Ele cumpriu as profecias, né? Ele cumpriu essa questão de genealogia, mostra isso claramente, né? É isso aí, meus queridos e amados irmãos. Vamos ouvir áudio, vamos encerrar o programa de hoje ouvindo os áudios dos nossos irmãos. É legal, né? Falar sobre genealogia, eu acho muito interessante esses temas aqui. Bom dia, povo da Rádio Maior Amor, João Peterson. E aí, como é que tá? Bom. Tudo bem? Graças a Deus. Desejar um feliz dia das mulheres aí para todas as mulheres da Rádio Maior Amor. Amém. Deus continue abençoando vocês. Sem vocês nós não seríamos nada. Forte abraço para todos. Tô ligadinho, João Peterson. Tô ligadinho aqui. Tô ouvindo, hein? Que maravilha. Ele é lá de Sorocaba, é o cantor Marcos Roberto. Vai ter o culto raiz em Itu, hein? Convidar o seu Aprígio para ir no culto raiz. Eu tô sabendo dessa história aí, viu, Marcos Roberto? Que beleza. Que maravilha, meu irmão. Deus te abençoe. Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Que maravilha, né? Mas é muita coisa boa. Esses irmãos, né? São muito abençoados, né? Vamos ver quem mais tá aqui. Tem mais gente participando aqui do Poligrama, né? Como diz o seu Aprígio. Tem mais um áudio aqui. Vamos ver quem que é que tá participando. Eu também estou ligadinho aqui no programa Por Dentro da Bíblia. Amém. Deixa Deus te usar poderosamente. Aleluia, meu amado irmão. Aleluia, pastor da última hora. Servo do Senhor. Amém. Humilde na casa do Senhor. Aleluia, Senhor, derrama as bênçãos sem medida na vida dele. E um alô para todos vocês que estão ouvindo aí o estudo, aleluia, da palavra do Senhor Jesus por dentro Glória da Bíblia. Glória a Deus. Esse aí sabe quem é? É o pastor Francisco Mesquita, lá de Manaus. É ele, o pastor Francisco Mesquita, né? Que bênção, glória a Deus. Você viu aí que maravilha, né? Esses são os ouvintes da Rádio Maior Amor, né? Esses são os ouvintes da Rádio Maior Amor que estão sempre conosco, sempre nos alegrando, né? Sempre nos fazendo companhia. E aí, meus irmãos? É isso, né? Quanto a hoje, o estudo de hoje foi bem legalzinho, né? Foi bem interessante, né? O estudo de hoje aí, né? Vambora, né? Vambora que daqui a pouco tá chegando o Leandro Souza e a Janaína com o Conexão,
Conexão Maior Amor, das 10 ao meio-dia. Fica aí, fica ligadinho, não é? Que tem muita coisa boa vindo por aí, né? A gente tá aqui proclamando o amor de Cristo 24 horas por dia. E eu tô indo embora sábado que vem, se o senhor permitir, né? Antes de ir, eu vou tocar o áudio do nosso irmão Oniel, ó. Grande Jean Peterson, bom dia na paz. Opa. Eu Oniel passo por aqui. Bom Tô dia. ligadinho, rapaz. Tô quietinho por aqui, Que não bênção. participo, mas tô ligado, hein? Manda um Opa. abraço aí, um alô pra nós aqui, do Eto Oniel Paz Claro. Noêmia. Oniel, Paz e Noêmia. Só ando contigo, viu? Oniel, só ando contigo, viu, Noêmia? Só ando com vocês. Que bênção. Só ando contigo, a música de trabalhos deles nas principais plataformas, em todas, né? Só ando contigo. Composição de Leandro Souza. Só ando contigo, viu? E com Jesus é 100%. É isso aí, é só brincadeira, né? É bênção demais esse povo, né? Um abraço, Oniel. Deus abençoe, assim como a irmã Noêmia aí, viu? Tamo junto, meu irmão. Aí, ó. Que benção, deu tempo, né? De participar. Fico feliz, né? Esse povo é uma benção. Agora eu vou embora. Agora eu vou mesmo, viu? Deus abençoe. Um abração pra vocês. Feliz pela audiência da Rádio Maior Amor. Também para com Por Dentro da Bíblia, né? E nós estamos juntos, proclamando o amor de Cristo. Até sábado que vem, às 9 da manhã, se Deus permitir. Um abraço para vocês. Tchau. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.